Olá, sou o geógrafo Danilo Serrano e daremos início ao 8º episódio do Geografando Ideias, especial TIG Covid-19. Neste episódio teremos conosco o geógrafo Abimael Sereda Júnior, que irá abordar sobre o tema Transformações do Território pela Geografia das Coisas, possibilidades para o enfrentamento de crise. Abimael é geógrafo, mestre e doutor em engenharia urbana, especialista em geoprocessamento, professor, consultor e palestrante de geografia das coisas e gerente dos novos negócios no Venturus. Com mais de 20 anos de experiência em consultoria e assessoria no setor privado e público, tem por objetivo alavancar resultados de negócio na transformação digital territorial, por meio de inteligência geográfica no agronegócio digital, cidades e campos inteligentes e ensino. Possui em seu portfólio case em empresa, institutos de ciência e tecnologia e instituições de ensino, além de centros de pesquisa, prefeituras e universidades, desenvolvendo habilidades e competências de negócio por meio de capacitação e formação. Podem conhecer mais sobre Abimael Sereda e acessar os trabalhos em geografiadascoisas.com.br. Abimael, seu tema de 15 a 20 minutos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sabemos que hora que o pessoal está assistindo, né, Danilo? Eu gostaria aí de agradecer o convite para participar dessa série, que tenho certeza que já é vitoriosa e que outras séries virão por aí, outras temporadas dessa série, né? Gostaria também de parabenizar toda a equipe, não é fácil a gente estar organizando um material desse tão rico, com pessoas tão capacitadas e influentes, né, no seu meio, e eu gostaria de, novamente, como eu disse, agradecer a equipe pela confiança no trabalho e o que a gente vem desenvolvendo um pouco. A ideia hoje aqui, Danilo, o pessoal que está assistindo, etc., é ser muito pontual, muito rápido numa discussão, para que a gente possa, inclusive, interagir, né, Danilo? Conversar um pouco, trocar novas ideias sobre uma questão que é central, né? A gente tem frases aí chavão, né? No momento de crise a gente cresce, no momento de crise a gente desenvolve, novas ideias surgem, mas o que a gente também tem que entender claramente é que quando a gente pensa em planejamento territorial, veja só o termo, né? Planejamento e gestão, que aí é o mais atual, o mais urgente de ser feito, a gente, na verdade, tem que parar de pensar que somente nestes momentos, seja numa fase pré, um problema, num planejamento, ou numa fase de gestão, que essas ferramentas, e aí nós estamos discutindo um pouco sobre, e vamos discutir um pouco nesse tempinho aí, sobre inteligência geográfica, sobre novos modelos de negócio, enfim, e aí surgem novidades de todos os lados. E parecem que descobrem, inclusive, e aí um recorte para a nossa discussão do Geografando, né? É justamente aí descobrem mapas, e aí vocês vejam que em momentos de crise está todo mundo criando dashboards, mapas, mapinhas, etc., que grande parte não fazem sentido algum, até porque nós não temos bases de dados confiáveis. Nesse momento surgem eu também sou um destes, né? Mas a gente precisa aliar com a formação, que é um entusiasta. Eu sou um entusiasta dos mapas, eu sou entusiasta da geografia, eu sou entusiasta dos drones, legal. Eu sou entusiasta da ciência geográfica. Lá em 99, já faz tempo, né? Em 1999, quando eu escolhi ir para a geografia, né? E meu caminho estava trilhado, vamos chamar assim, para a computação, foi justamente porque, como um entusiasta da mudança do mundo por meio das tecnologias. Mas se eu não tiver a formação, se eu não tiver o estudo, se eu não tiver a vivência, a integração desse conteúdo, não adianta nada. Então, o que eu quero trazer um pouco e rapidamente, a gente não vai passar slides, etc., mas é só para chamar a atenção de vocês rapidamente aqui para alguns tópicos, pessoal, e para ver que a gente não está mentindo sozinho, brincadeira, né? Eu gosto muito dessa frase do CEO da Microsoft, o Satya Nadella, colocando o quê? Que todo negócio é um negócio digital. Então, a grande questão, eu não estou falando aqui de negócio somente de renda financeira, etc., mas o seu problema de negócio, seja você um geógrafo, seja você um engenheiro, seja você um médico, seja você um operador de um software, não importa, nós estamos dizendo que, e não sou eu dizendo, né? A gente está vivendo essa realidade,
todo negócio é um negócio digital. Inclusive, quem depois quiser ver um pouco mais desenvolvido essas ideias, a gente tem um webinar, inclusive em parceria aí com o pessoal da Aprogel, que está disponível no meu canal no YouTube, né? Onde a gente discute isso com mais calma. Mas o que eu quero provocar aqui vocês nesse tempinho, pessoal, é que o nosso negócio, o nosso problema de negócio é o nosso mundo. Nós lidamos, seja com as escalas território, lugar, espaço, enfim, nós lidamos com a informação geográfica em sua essência. E se a gente trabalha com esse mundo que sendo nosso negócio, a gente mais do que, na verdade, uma novidade tecnológica, novas ferramentas, um dashboard online ou mudanças na sociedade, nós estamos falando, inclusive, de um alinhamento automático com a Agenda 2030, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O uso da inteligência geográfica, ou seja, do dado chegando à transformação por meio da informação em conhecimento e se transformando em inteligência, nós podemos estar apoiando todas as 17 dimensões da Agenda 2030. Não de uma maneira somente teórica, mas como a gente se apropria disso para a mudança do mundo. Porque o que era futuro há pouquíssimo tempo atrás já é realidade. Nós estamos falando aí de um momento em que se robôs eram futuro na década de 60, hoje grande parte nessa crise, nesse momento contemporâneo que a gente está vivendo, já é realidade. Por exemplo, aí, os robôs internos da Amazon, outras formas de entrega, enfim. O que eu quero colocar, pessoal, aqui, o que parece tecnologia muito atual, as ideias, os conceitos já estão concebidos lá atrás. Por exemplo, né, há pouquíssimo tempo atrás, você ir para campo era mais ou menos isso que está na tela aí. Nem vão lembrar do Palm, alguns vão lembrar do Garminzinho amarelo ali. Olha os professores de universidade, geociências indo para campo, parecem robôs, robocops aí. E hoje tudo isso está acessível na palma da mão. E não só para os entusiastas, para o pessoal da área específica, mas todos estão vivendo essa transformação. Só que a gente tem que tomar cuidado, a diferença, na verdade, que é bem clara entre transformação e entre o quê? Mudança, transição. Eu tenho rapidamente para mostrar aqui para vocês, bonito esse mapa, né, pessoal? O mapa dos Beatles aí, mas brincadeiras à parte. Quando a gente, aliás, até hoje, né? Vocês lembram de onde veio o conceito de álbum fonográfico? Quando até no Spotify ou outras mídias online a gente ainda chama de álbum. Mas álbum é porque lá no início realmente dos LPs, dos discos, enfim, você não cabia informação ali dentro. Você tinha um álbum, cada faixa às vezes era um lado desse disco de vinil, que ainda não é aquele disco de vinil que você agora descolado quer ter, ainda num disco mais grosso, enfim. Mas vejam, nós estamos falando, quando nós transformamos realmente esses discos, né, esses álbuns em LP, CDs, MP3, outros formatos, nada mais é simplesmente do que a transformação, a transição de um formato para o outro. Ou seja, a mesma questão no GEL, nos mapas, na cartografia digital. Muita coisa do que tem sido feito, inclusive nesse momento da crise, ainda é transição. Eu estou quase fazendo o mesmo mapa, a mesma análise que eu fazia em papel, em mesas digitalizadoras, em mesas de luz, o cruzamento dos mapas, só que agora de maneira digital, agora pisca, acende, vira, etc, etc. O que nós estamos propondo aqui é transformação, que aí sim nós estamos falando, por exemplo, hoje, algumas bandas não lançam mais um álbum completo, lançam faixas, lançam vídeos somente, para depois compor uma coletânea de faixas, como o Spotify, YouTube Music, enfim. Vejam, esse é um dos principais conceitos que a gente tem muita gente falando de transição digital,
seja no ensino, muita gente falando de educação 4.0, agro 4.0, cidades inteligentes, mas tem gente falando de cidades inteligentes que são os mesmos conceitos e as mesmas metodologias e práticas que a gente fazia na década de 70, 80 em papel, mas agora parece que é cidade inteligente. Não é. Nós temos que realmente se apropriar desses conceitos e sair da transição para o digital e vivenciar a transformação digital, em que nós mudamos realmente conceitos, em que a gente realmente muda a forma de trabalho, muda a forma que a gente se relaciona com as informações geográficas. Ou seja, nós estamos falando aqui de transformação digital num ambiente que é geodata-driven ou controlado por dados. E não tem como lidar com governo, com território, com sociedade, se a gente não tiver boas bases de dados estruturadas. Como que a gente quer representar um problema no momento de crise, se às vezes nós não temos ao menos o número de pessoas residentes naquele local atualizado? A gente está vendo alguns comemorando, nossa, estamos colocando dinheiro no lugar certo, vamos tirar dinheiro do censo e vamos para uma situação de emergência. O censo é uma situação de emergência. Se a gente não tiver um censo bem feito, nós teremos grandes problemas. E o pior, nós já estamos 10 anos desatualizados, a gente trabalha com dados de 2010. Então, a questão de dados básicos continua muito presente. Por isso que a gente anda falando muito de transição digital e chamando de transformação digital. Porque o que a gente busca, e eu gosto muito dessa figura, é que a gente, veja, está em escala essa cabeça. A gente primeiro tem que pensar o processo de negócio. Se o meu problema é territorial, não é mais uma opção se eu devo ou não utilizar sistemas de informações geográficas, inteligência geográfica, enfim. É como eu vou mapear os meus problemas, os meus processos, e aí sim eu começo a pensar em tecnologias que vão trazer mudanças, e aí eu alcanço o que é predito pelo Big Data, Data Analytics, que são os insights. Mas veja, não adianta nada eu ter um software, eu ter uma equipe, eu ter isso e aquilo, mas eu não conheço nem mesmo o processo, eu não tenho dados básicos. E a partir daí eu vou integrar bases públicas, bancos de dados, sistemas internos, geotecnologias também, porque a gente tem que parar de pensar somente num modelo que é completamente geocêntrico ou gicêntrico. As empresas, os governos já têm outras plataformas digitais, já têm outros sistemas. O que nós temos que dar nossa contribuição é justamente como integrar esses temas, como trabalhar de maneira conjunta com outras ferramentas para que a gente atinja realmente o que a gente chama aí de inteligência geográfica, que passa pela espacialização, pela modelagem, pela integração. E aí, quem quiser, como eu disse também, mais informações e conceitos, depois vai aparecer o link aí na tela, mas é só vocês acessarem o geografiadascoisas.com.br, tem uma série de artigos, inclusive um artigo um pouco, não é tão formato de internet, um artigo um pouquinho mais extenso, em que a gente define, conceitua, trabalha conceitos de inteligência geográfica. E não se preocupem que para baixar esse arquivo não tem que deixar e-mail, não tem que deixar nada, você baixa o PDF, lê ou lê online, fique à vontade, tá? E dessa maneira, para que você que está assistindo, quando a gente fala de geografia das coisas, é justamente parar de pensar só em sensores, em sistemas, etc., e integrar. Os dispositivos, é claro, eu tenho que utilizar essas ferramentas, e quando eu cheguei lá na geografia em 2003 com um Palm 5X, no último ano de graduação, inclusive, para que serve isso? Só alguma parte da população tem acesso, é muito complexo, e hoje está na mão de todo mundo. Nós estamos falando da vivência, da coleta de dados, da integração de dados e seguindo regras. Não é simplesmente no momento de crise eu posso acessar qualquer dado. A gente tem regras para serem seguidas, a gente tem uma questão de privacidade, apesar que nós sabemos que a pós-privacidade, já vivemos no mundo da pós-privacidade, e como dito num Fórum de Informação Geográfica em 2015, e a geoinformação é a principal responsável por isso. Né? O pessoal está assustado agora, estão me rastreando, estão descobrindo onde eu estou por meio do meu smartphone. Meu amigo, isso já acontece há muito tempo. A questão é o uso dessas ferramentas. E aí, integrando a sociedade
como um todo, que já é digital. Então, não estou falando de geração Y, eu estou falando de uma sociedade que hoje recebe SMS de alertas do governo, por exemplo, para ficar em casa, cuidado com isso, cuidado que vai ter um problema ali. E tudo isso só pode se dar por meio de sistemas de informação. Então, mas se amanhã não tiver internet? E se a gente não tiver conectado? A gente se redescobre como ser humano. Nós estamos vivendo, e é por isso que é um momento tão complexo, e não são só crises epidemiológicas, crises econômicas, crises financeiras, é porque toda revolução gera rupturas, rachaduras, estrias, e nós estamos bem no meio da chamada transformação digital, da quarta revolução industrial. Então é por isso, você que está assistindo, que mais do que uma série de softwares, mapas, modelos, etc., que eu bato num liquidificador tecnológico e gero novas informações, nós estamos propondo aqui uma nova forma de vivenciar, de viver este momento histórico, em que sim, a informação geográfica nunca foi tão importante quanto, por exemplo, na época das grandes navegações. Nós estamos vivenciando também isso, a informação geográfica, e aí, lógico, não é puxando sardinha para um curso, mas a ciência, agora falando de ciência, a ciência geográfica se coloca como uma ciência que pode auxiliar a sociedade, não porque ela surgiu agora, mas porque nós temos um longo histórico dentro da ciência geográfica de coisas que hoje algumas startups, alguns influencers da mídia estão falando, que os geógrafos já estão falando desde a década de 50, 60. Então, é muito importante que a gente entenda que a inteligência geográfica não é mais uma questão só de método ou metodologia, é, na verdade, como os governos e a sociedade deverão encarar, e já que no momento de crise, a partir de agora, o quão importante é. E se não fosse importante, a gente não estaria vendo pipocar tantos mapas, como eu disse, infelizmente, grande parte são mapinhas, mas a gente não veria que a grande corrida é quem coloca o ponto no mapa primeiro. Colocar ponto no mapa é brincadeira de criança hoje. O que nós estamos aqui pedindo é, nós estamos trabalhando com análise geográfica, com análise espacial, com inteligência geográfica. E tudo isso, como já dito e preconizado, por exemplo, pelo Castells no Sociedade em Rede, né? Ou mesmo a invenção da natureza pelo Humboldt, enfim. Nós temos aí grandes obras, grandes metodologias, e a questão técnica se coloca agora, não mais não. É importante que se conheça geotecnologias. Chega de curso de aprender a clicar botão de software. Isso hoje a gente senta e aprende. O que a gente está trabalhando aqui é um conceito de mudança da sociedade. Obrigado. E agora eu quero perguntas. Falei até demais. Agora que eu vi o tempo aqui, desculpe. Não, tranquilo. Isso é benéfico, é muito válido. E eu já tenho uma pergunta aqui. Eu talvez tenha colocado na ordem, assistindo aqui a sua fala. E eu vou começar por aquela ideia que você falou da questão da transformação. Você falou a questão da indústria 4.0, a gente chama também de governo 4.0, todo mundo brincando com essa analogia. E a gente já sabe que essa ideia, né, do 4.0 já não deveria ser uma novidade. Ela não... É que você falou, estamos atrasados aí 10 anos, 15 anos. Vou nem comparar o Brasil com o Japão, tá? Eu não vou nem trabalhar com outras comparações externas, mas estamos atrasados, visto todos os produtos, tecnologias que são desenvolvidas, estão aí disponíveis, né? E outros países preocupados, aí eu vou te colocar uma pulga, com o desenvolvimento, já trabalham com a ideia do 5.0, que o 5.0, eu gosto de me apropriar essa palavra, porque ela é mais geográfica, ele está voltado à preocupação de todos os números, 3, 4, 5, que é a relação com o social. Né? Juntar toda aquela questão da indústria, do mercado e a sociedade, porque a sociedade não está desvinculada a isso. Eu quero transformar uma indústria, eu quero modernizar alguma coisa, só que eu tenho que me preocupar com a pessoa, ou ela que é o usuário direto, ou ela que é a pessoa que leva esse acesso, ou que usa, ou tanto faz. Aí eu volto no Japão, o Japão é especialista nesse 5.0 e já está questão de dados, censo. Então essa transformação digital, o que você poderia conversar, para eu estar expondo novamente,
essa transformação digital e a geografia das coisas, ela passa por esse processo, ela pode auxiliar nessa transição, tanto da 4.0 quanto para a questão das informações, questões sociais. Só um ponto, já que é uma conversa de provocações, e é isso que é o legal. Eu, particularmente, não gosto muito dessa história agora de 5, 6. Por quê? Eu entendo que o conceito 5.0 surge trazendo. É como, por exemplo, faço parte dessa rede de cidades inteligentes e humanas e sustentáveis. Foi acrescentado humanas e sustentáveis para dar. Porque o que aconteceu? Deturparam tanto o conceito de cidades inteligentes inicial, que acabou virando acende semáforo, apaga semáforo, drone voando, temperatura do corpo e não sei o que, que a gente teve que adjetivar mais. Eu sou muito contra adjetivações. Tem até um vídeo meu que fala sobre isso, que a gente tem que parar, por exemplo, principalmente da geociência, a gente faz, por exemplo, análise ambiental com uso de geotecnologias. Ou aplicação de modelo digital terreno com uso de QGIS. Eu não preciso adjetivar com uso de gel, com uso daquilo, etc. O 5.0, eu entendo a sua discussão, mas aí a gente começa, aí desvincula, aí é um outro conceito, porque quando a gente fala, o problema é que deturparam também, né, Danilo? Quando a gente está falando de 4.0, já há alguns anos, é quanto à quarta revolução industrial. Nós não estamos na quinta revolução industrial, e a quinta revolução industrial não é trazer o humano junto. Agora, quando a gente pega o conceito sólido do que é todas as revoluções industriais, ela, na verdade, não é que ela tem uma relação com a sociedade, ela é a sociedade. Eu entendo que o 5.0, e como você conceitou, conheço esses conceitos, é justamente porque tem a questão humana, da sociedade, etc. Mas isso é um conceito à parte pelo menos a Abimael, nesse evento ou em outros. Quando eu adjetivo como 4.0, é por conta da quarta revolução industrial. Não é porque a quarta onda, porque tem gente que chama isso de quarta onda tecnológica. Não é isso. Agora, num contexto, seja 4, 5, 10.0, a sociedade, na verdade, esteja ela entendendo isso ou não, ela já vivencia isso, de uma maneira ou outra. Eu vou colocar um exemplo muito simples. Há 15, 20 anos atrás, você vai começar a se sentir mais velho também, lembra quando você tinha... Você não é da época, você é jovem, mas você lembra do ICQ? Você lembra do MSN? Lembro. Né? Te fazia um semideus. Nossa, você conversa online. Você tem um Garminzinho, pena que eu não peguei ali a caixa das preciosidades antigas, né? Quem tinha um GPS de campo, como eu mostrei lá, o clássico Etrex, por exemplo, era quase um semideus nas geociências. Puxa, você tem isso. E falavam, eu ouvi isso de professores. Grande parte da população não vai ter acesso a isso. Isso é para uma minoria, etc, etc. Para hoje, uma realidade que, na verdade, as pessoas nem sabem. Você lembra da época eu vou conectar na internet? Depois da meia-noite. Você não aguenta mais receber da sua avó, da sua tia, aquele gatinho dando bom dia. As pessoas estão conectadas, as redes de ajuda, de colaboração social dentro das comunidades, favelas, enfim, se dão por este meio. E até confunde a sociedade. Lembra, eu acho que 2, 3 anos atrás, quando o WhatsApp caiu? Pô, tinha gente até da tecnologia da informação falando isso é um bem público. Não é. É um aplicativo de uma empresa. Isso pode sumir de uma hora para outra. Só que está tão enraizado na sociedade que o WhatsApp, ninguém entende, ou grande parte não, e não precisa entender, que isso é um mensageiro, que está conectando de ponta a ponta, que é peer-to-peer ou não é, que tem ferramenta de criptografia ou não tem. É simplesmente algo que a pessoa acha. Eu uso isso porque tem um WhatsApp. Então, a grande mudança realmente aí, cara, e é isso que... essa provocação, que não é... É uma provocação o termo geografia das coisas, que eu cunhei, trabalhei, comecei a trabalhar, e eu fui olhar a data, estou me sentindo velho. Já faz uns 5, 6 anos que eu estou falando da tal da geografia das coisas. É justamente o quê? Porque naquele momento o boom era a internet das coisas. Tudo conectado, tudo integrado, tudo conversando. Mas onde está? É exatamente isso.
Onde está a vivência, a sociedade? Por isso que eu cunhei, eu tentei provocar. E antes nem era registro, viu? Contando até uma curiosidade, que começaram a plagiar esse termo até na Europa. Eu falei, opa, se tem alguém plagiando, deve estar legal o termo, né? Aí eu fui lá e registrei. Era um artigo, na verdade, justamente provocando o quê? Não adianta eu ter sensores, não adianta eu ter dispositivos, não adianta eu ter software, hardware, se a sociedade não está integrada nisso. Se ela não está participando de uma... ou se ela é excluída desse momento. E esta é a grande mudança da Revolução 4.0 no sentido da Revolução Industrial. Todos estão fazendo parte disso. Até aquela parcela que alguns mais críticos colocam como excluídos sociais, digitais, mas de alguma maneira eles fazem parte dessa rede. Porque até mesmo as redes de colaboração às pessoas que não têm acesso, elas hoje se dão por meio digital. E um ponto que eu já coloquei, Danilo, mas esse cara é muito tecnológico. Meu Deus, tirar a internet dele acaba toda a discussão. Não, na verdade não. É porque o cientista, o pesquisador, tem que trabalhar com o contemporâneo. E se no contemporâneo essas ferramentas estão disponíveis, por que eu tenho que fechar o olho para elas? Por que eu tenho que reinventar a roda? Eu vou me apropriar do máximo possível quanto a isso. Tá? Então, não sei se... na verdade não era uma pergunta, uma provocação, né, Danilo? Mas, foi justamente, atendeu o objetivo. A gente tenta algumas vezes fazer algumas perguntas que você consiga trabalhar alguma ideia. Foi bacana. Eu tenho uma outra, de repente uma outra provocação, mas a fim até de trazer uma discussão, que você disse lá a questão da informação desatualizada, né? A gente tem aí várias discussões sobre os censos que são realizados. E eu acho que o censo, da forma que ele é realizado, ele já poderia ter pensado numa metodologia de transformação digital. Hoje já tem meios de se fazer isso e de ter metadados comprovados. Eu coloco metadados com uma preocupação de ter o dado correto, validado, essa situação. Então, assim, você poderia dizer alguma coisa sobre isso, sobre como a gente poderia ter novas metodologias, ou também fazer uma provocação nesse sentido para a questão do censo, porque assim, 10 anos é muito tempo hoje em dia. Olha, Danilo, a primeira questão que eu tenho para colocar, e o bom é que eu não tenho nenhuma ligação direta, é assim, no Brasil, a gente tem que parabenizar o trabalho herculeano que o IBGE tem. A gente pode ter críticas porque não, mas o trabalho que eles desenvolvem com o investimento que eles têm, com as contratações mínimas que eles têm, eles fazem um trabalho para o Brasil que é assustador a gente ter o que a gente tem com os recursos que o IBGE tem. Então, eu sempre falo isso, eu parabenizo o IBGE pelo seu trabalho herculeano dentro do Brasil. A grande questão não é o IBGE que alguns querem sempre criticar, é a visão que o Brasil ainda tem sobre dados, sobre a coleta, armazenamento, processamento de dados. Parece que isso, agora vamos chegar no nível local, né? Muito se fala de cidade inteligente, mas no fim, grande parte está querendo vender voo aerofotogramétrico ou consultoria para vender mapinha. Enquanto eu não conheço, essa é uma provocação. Se eu entrar em qualquer prefeitura hoje e pedir, olha, vocês têm as divisões territoriais em bairros da sua cidade? Cara, não vai ter. Cada bairro é de um jeito, aqui tem 2 nomes, não tem essa divisão, a gente não entende. Mas peraí, as pessoas conhecem como bairro. Então, veja, para provocar realmente, a gente não tem acesso, às vezes, a informações elementares. E aí vem o pessoal em talk shows, em grandes eventos, palestras, não, porque nós temos sistemas para coletar quantas pessoas estão em campo com drone. Legal, tem mesmo. Ótimo. Não, porque a China, Taiwan, Japão faz de tal jeito. Tá, só que no Brasil, a gente não consegue ainda ter dados básicos, às vezes, nem sobre as ruas do município. E parte desses dados estão onde? Estão em empresas privadas, que alguns, inclusive, endeusam algumas dessas gigantes e criticam outras da área geográfica. É engraçado isso, mas tem um peso maior, né? Elogiar a empresa A, B, C, que é enorme, mas que, na verdade, não, mas eles criaram dados gratuitamente. Gratuitamente nada, eles estão extraindo dados para venda, para informação, etc. Então,
A grande discussão que a gente tem, vamos lá, o primeiro ponto é, a gente tem que passar por uma transformação, revolução no entendimento do que é dado geográfico. E dado geográfico não é só na época de cobrar IPTU na escala micro e não é só na hora de crise do dado macro ou meso. Segundo ponto, metodologia do censo. Aí já fica até uma dica para vocês, façam uma sessão dessa com o pessoal do IBGE, lá de Brasília, do Rio, etc. Por quê? O IBGE vem lutando há muito tempo também para já mudar essa metodologia. A gente ainda é muito, para variar, né? Inclusive a geografia. A gente tenta ser francês e é afrancesado. Né? A gente ainda tem muito dessa da visita casa a casa, etc. Já existem propostas, eu mesmo já assisti lá um abraço até para o pessoal do Mundo Geo, Eduardo, Emerson, etc. A gente já assistiu várias discussões lá durante o Mundo Geo Connect de novas metodologias de coleta, seja via smartphone, seja ligação telefônica, já ficou discutindo tanto tempo que já ficou velho. Alguém ainda faz ligação telefônica? Né, brincando à parte, né, liga para um fixo. Qual o seu fixo? Meu Deus, eu não sei o número do meu fixo. Vem de brinde no meu pacote de internet. Então, assim, coisas que a gente está discutindo que seriam modernizar já estão ultrapassadas. Né? E eu sempre, há anos, desde que surgiu, e eu não sei quanto tempo já surgiu essa bagaça, né, mas o tal do Big Brother Brasil consegue coletar uma massa de dados muito maior do que a gente consegue coletar, às vezes, numa informação pública. Então, o que a gente precisa vivenciar esse momento é, e aí desde o micro, falando de planejamento, é claro, né, até o macro, desde a prefeitura, né, até o governo federal, o que a gente precisa é realmente uma redefinição, não é dos dados, é da importância do uso e trabalho com esses dados. Agora, precisamos mudar a metodologia, a questão temporal. A gente está com um projeto chamado PR Epidemia, pré-epidemia, que é um projeto de um observatório de epidemias da UNB, uma série de professores das geociências, matemática, medicina, enfim, se eu esqueci alguma área, me desculpem se alguém estiver assistindo aí, né? Vocês podem até visitar o site prepidemia.org, onde a gente está criando justamente, e vocês também têm um projeto desses aí, né, no Paraná, né? E parabéns, porque vocês sabem bem disso, dá para a gente conversar. A gente precisa de um dado básico, exemplo, número de leitos. Na mídia aparece toda hora, mas se a gente for buscar de fato um dado fidedigno, que pode ser, e aí você colocou um ponto, nem combinamos, hein, cara, que tenha metadado. Porque não adianta eu tenho um dado, apareceu um CDzinho aqui para mim, apareceu um shapezinho aqui, não me serve. Não me serve. Porque, eu não posso usar. Não posso usar, eu preciso de metadado, da onde veio, qual é a data de atualização, até quando esse dado está valendo. Né? Um trabalho também muito que está sendo desenvolvido agora, quase online, né? Porque a gente não está podendo viajar, etc. O professor Edilson Dias, também lá da Universidade de Brasília, tem feito um trabalho sobre as IDEs, né? As infraestruturas de dados espaciais de toda a América Latina. Esse trabalho em breve, pós-doutorado dele vai estar disponível. E a gente vê, Danilo, a gente combinou, né? A questão do metadado é importantíssima. Porque senão a gente está falando do quê? De dadinho. De coisa que sobrou aqui na mesa. Eu posso usar isso aqui. Fez um mapa lindo. Sem nenhum. Agora, se você quiser só para colocar isso na rede social, na mídia, tá lindo. Agora, nós que temos, e aí quem está assistindo nós, né? Que temos a necessidade do planejamento urbano, territorial, do planejamento rural, do planejamento agrícola, do agronegócio, do ensino, tudo isso no 4.0, a gente tem que redefinir essa importância dos dados. E é isso que... Agora, eu não tenho mais preocupação com técnica e software e hardware, porque isso a gente tem... Aí dá para fazer uma série só sobre isso. Técnicas, modelos, metodologia, isso não é o problema. O problema é, de novo, aquela cabeça em escala que eu mostrei. Se eu não tiver o processo de negócio bem definido, meu amigo, seu projeto vai falhar. A gente estava falando, você tocou num ponto, eu talvez aí incitei um pouco essa questão do extra-dados, e fica legal essa discussão nossa, não tem nada combinado. Isso que é legal, isso dá essa sensação, é gostoso poder estar discutindo e abordando sobre esse assunto. Mas você falou, questão do metadados, questões dos dados públicos, a existência do INDE, que muita gente conhece, mas não usa, próprio porque
os próprios órgãos talvez não tenham profissionais, não vou nem colocar o geógrafo, mas profissionais também para auxiliar, mas não seria isso. Essa questão da massificação de coleta de dados, da informação, né, diretos, aí eu vou colocar assim, diretos ou indiretos, de pessoas, tá? É uma preocupação, não assim, uma boa preocupação, porque você tem um dado, você está coletando, mas uma preocupação pelo risco. Muitos falavam do drone voando em cima de uma casa, mas o cara está preocupado com o equipamento voando e tirando uma foto, e ele tem um smartphone coletando muito mais coisa precisa e preciosa dele 24 horas. Se ele deixar ligado, se duvidar, até dormindo. O relógio mapeando a pressão cardíaca, o humor do cara, e ele está dormindo com aquilo lá, e aquilo lá está sendo disponibilizado para a empresa, web. Isso, mas o dado para gigante A ou B, eu entrego tranquilamente, porque eles estão me dando um docinho. A gente está fazendo igual, depois a gente critica de maneira inclusive pejorativa, né? Quando chegaram no Brasil ou em outros países da América Latina, como que os índios aceitaram a troca do seu território por um espelhinho, por um pano, né? Remetendo à música do Renato Russo, etc. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Se ele te dá uma estrelinha, se ele me dá acesso aqui, pode pegar meus dados. Aí quando vem o IBGE, estão usando os meus dados, meu Deus. E essa preocupação, porque assim, quando é uma estrutura, eu pela linha profissional, mano, quando é uma estrutura que você precisa levantar um dado por uma questão de trabalho técnico, você tem a crítica. Mas quando é para você jogar, não, legal. Talvez a pessoa, coitada, ela tá no mundo que ela... Que é que eles falou, ela tem um doce, ela quer e o cara está coletando a informação. Só que minha pergunta não fica aí. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso que eu discorri, sobre a LGPD. Eu acho que para deixar claro, você citou na sua fala, e eu acho que a gente podia deixar claro um pouco mais sobre essa questão dos dados e sobre esse uso. E agora está paralisada essa discussão, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, da LGPD. Para quem não está ainda sabendo, é a Lei Geral de Proteção dos Dados, tá? E isso tem muita gente que alguns colocam que isso é o fim do mundo, quase como, lembra quando ia ser o bug do milênio, né? E aí todo mundo fala, não teve nada, não aconteceu nada. Claro, um monte de gente trabalhou antes para não acontecer nada, né? Tem esses alarmes. E tem o outro lado que fala assim, não, isso é só mais uma lei. A grande verdade, ou seja a LGPD ou outras leis que podem vir a surgir, etc., é uma necessidade de todos os países hoje. Porque nós estamos na quarta revolução industrial. A gente não tinha. Então, até aquela frase de 2015 do Fórum de Informação Geográfica, que nós já vivemos a era, não a época, da pós-privacidade. É que cada faixa etária, inclusive, encara isso diferente. Veja, uma pessoa mais velha, ela não compartilha dado nenhum. Um jovenzinho, até fotos que não deveriam estar sendo compartilhadas estão sendo. Então, a noção de privacidade também do que é público e que é privado também está em modificação. Por isso que é complexo. Agora, especificamente quanto a essa lei, ela vai afetar diretamente a nossa coleta de dados em campo, sim. Tá? Não é só uma questão de ética, é uma questão de como eu vou armazenar, como eu vou processar isso. No agronegócio, isso vai ter uma interferência direta, porque a questão é para quem é o dado, como eu vou compartilhar isso, quem tem acesso a isso, o governo terá acesso ou não terá. Então, e aí me disponibilizo, inclusive, para passar para vocês, para depois deixar como link, alguns materiais sobre LGPD, tem um da OAB, se eu não estou enganado... eu vou errar o estado, tá? Mas tem um documento da OAB, eu acho que é da Paraíba, se eu não estou enganado, muito bom, discorrendo sobre isso. E este é um ponto que, como você disse, não é o geógrafo, né? Quem trabalha com a informação geográfica tem que estar muito ligado a isso. Porque a questão é a seguinte, hoje Shapefile, que virou padrão, mas pode ser KML, só para provocar, tá? O Shape é distribuído de tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mas isso, na verdade, também é informação territorial. Então, nós temos aí, e é um momento que a gente tem que participar de fóruns, tem que estar ligado, por isso, parabéns ao trabalho das Aprogels, especial aí a Aprogel Paraná. Se a gente não estiver ligado junto ao Confea, junto a outras entidades, etc., a questão do dado geográfico vai ser, de novo,
encarada como um anexo. A mapa é uma mapinha no fim. A informação geográfica é uma coluna XY, e não é. Nós estamos falando de contexto geográfico. Só que aí, você viu que eu até me virei ali, a gente não está redescobrindo a roda. Lembra disso aqui, gente? Como mentir com mapas. Na verdade, a gente continua utilizando métodos e metodologias de como mentir com mapas, de como manipular. E não é só não ter o dado, não coletar, não fazer o exame, não ter o que fazer o exame, esse dado é de quem? Para quem? Então, essa é uma discussão, inclusive, agora vou voltar para vocês, tá? Eu acho que vocês que estão fazendo essa série de eventos online, seja ao vivo, gravados, etc., eu acho que um fórum sobre LGPD cairia muito bem, principalmente nesse momento que agora a população e até pesquisadores, a telefonia tem os dados de onde estou, meu amigo, desde o 1G, desde o 2G, isso é triangulação de antena. A gente já teve casos jurídicos no Brasil que foram solucionados por conta dos dados das herbes. Então agora a questão é quem tem acesso a este dado. E aí a LGPD eu não vi uma discussão profunda ainda da questão de metadado geográfico. Eu acho que é aí que a gente tem que se inserir realmente e começar a trabalhar. Só que a gente sabe que nesse momento paralisou essa discussão e a gente tem que também ficar muito atento a isso, para onde está caminhando. Não é uma leizinha copiada da Europa. Não é isso. É realmente algo estruturante para o nosso trabalho com dados. Me coloco à disposição para ser mediador numa possível conversa. Acredito que você já está convidado. E se você souber alguém que a gente possa colocar na mesma mesa, na mesma live, no mesmo canal, e vamos trazer, cara, vamos trazer alguém do agro, vamos trazer alguém das cidades, vamos trazer alguém do setor público, porque isso vai impactar a todos. E me coloco à disposição como um conselheiro a estar dialogando junto ao CREA e CONFIA sobre a importância e o cuidado que a gente tem que ter como técnico em cima da LGPD. Sim, perfeito. Legal. Agora só duas questões que eu de certa forma me colocou algum ponto aqui. Vou deixar uma última que é mais geográfica. Talvez a primeira aqui é algo que você já trabalha muito. Pelo que você tem dito, não podemos mais pensar sobre o mapa pelo mapa. É que nem você falou, não é um mapinha. O profissional jovem, quando ele vai produzir um mapa, ele tem que produzir a metodologia do mapa, como ele usou esse mapa, o que ele quer dizer com esse mapa. Não é só entregar um papel com um quadradinho, com a legenda, tem toda aquela... A pessoa olha o mapa, ela se preocupa com a informação que está ali dentro. Tem que ser claro para qualquer pessoa, a mulher do cafezinho, como o técnico, ou um juiz, você pode estar entregando um mapa com a metodologia para um juiz determinar aí uma área de corte de árvore. Olha a responsabilidade criminal em cima dos dados ou da informação. Você acredita nesse sentido aí, dessa questão da informação e do mapa? Você acredita que o mapa ele deve se ajustar à necessidade da pessoa também? Da necessidade, não só da pessoa, mas do processo em si que ele tá ali? Não só ser um mapa para explicar o processo. Perfeito. Eu acho que a pergunta... Primeiro que a gente vê assim, o termo disruptivo está muito na moda, né? Tudo rompe, tudo revolução. Mas tem coisas que são evolutivas e transformacionais. Por exemplo, a cartografia temática. Pena que eu não peguei, não vou levantar agora lá, né? Não deixei aqui no jeito. Mas todas as bases que a gente utiliza, por exemplo, de representação, é da semiologia gráfica lá do grande Bertin, né? Que aqui a gente tem no Brasil como representante, um dos grandes representantes, o professor Marcelo Martinelli e outros... o professor José Flávio também de Minas, a gente tem uma série de representantes que trabalham com isso. Então a primeira questão é, cartografia digital, que já é também um termo que cartografia digital a gente já usava na década de 80, 90. A cartografia WebGIS, e o WebGIS não é um conceito de uma empresa ou de uma marca, o WebGIS é um conceito que inclusive já está hoje definido até no Book of Knowledge. Para quem não conhece, depois a gente coloca o link aí, né? Que é o BOK, que a gente tem uma série de conceitos e termos dos pesquisadores, etc. O WebGIS é um conceito que a gente está fazendo, e eu estou colocando, vou chamar de cartografia digital para facilitar aqui, apesar que, como eu disse, cartografia digital já é mais antigo, mas
Toda essa questão de mapas interativos, dashboards, etc, 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 a gente ainda, grande parte, continua fazendo igual o mapa em papel. Eu sempre provoco, por exemplo, por que o mapa digital precisa ter uma escala gráfica, por exemplo? Ninguém vai medir com uma régua ou com um dedinho quanto vale na tela do smartphone ou do computador. Então a gente ainda pensa o quê? Você mesmo fez esse desenho. Eu tenho um quadrado com mapa, a escala de um lado, o outro. Por que no digital eu continuo fazendo assim? Se eu tenho novas ferramentas. Aí eu fiz um mapa digital. Você vai ver um PDF que é igualzinho se fosse fazer na década de 70. Aliás, igualzinho não. Porque na década de 70, 80 ainda existia muito mais rigor da engenharia, dos cálculos dentro disso e da cartografia temática. E hoje, está pronto. Então, a grande questão que a gente coloca aí é o seguinte: se a gente não se apropriar disso corretamente, tem outras áreas fazendo e estão fazendo porcaria, né? Nós temos, mas as bases da cartografia, principalmente que foi você que puxou essa conversa, temática, elas não mudam. Ou seja, se eu estou pensando um atlas, por exemplo, epidemiológico, que é para fins de planejamento e gestão do governo, eu vou ter que ter uma simbologia, um texto, as interatividades pensadas para este público. Não, Abimael, eu estou fazendo um mapa que é para toda a população acessar. É um outro tipo de pensamento da construção da app. Não. É para a população que não tem acesso a nada. Eu tenho que pensar, por exemplo, mapas com botões grandes. Estou pensando aqui, já começando a desenhar os mapas. Ou seja, a base teórico-metodológica da cartografia temática, que a gente tanto estuda, ela não muda. O que a gente está atualizando são os métodos e técnicas, que aí eu não preciso mais somente pensar na caixinha, no mapa central, por exemplo, a série de mapas, né? Coleção de mapas, trabalhar com vários... Por que precisa ser ao redor? Eu posso fazer interativo, clica, pula, vai para outro dispositivo. E eu posso pensar em realidade aumentada, em 3D, eu posso pensar em colocar óculos, capacetes e 3D. Então, é legal isso porque, sim, a gente tem que continuar pensando as mesmas características da cartografia temática. Qual é o público-alvo? Porque sabe por quê? Porque é um processo de comunicação. É um processo de comunicação. Então, para qual público eu quero conversar? Todos é um tipo de trabalho que eu vou ter. É somente para o gestor, para o alto técnico, para o exército, eu vou pensar um outro tipo de cartografia. Mas a gente tem que pensar que, eu sempre falo, estou usando a mão inclusive, por quê? Eu sempre digo que a gente tem que ter duas mãos. Quem não tiver as duas mãos não é preconceito, hein, gente? Ó, eu tenho as duas mãos aqui. Numa, fechada, eu tenho o meu conhecimento teórico, metodológico, científico, vivências, etc., que eu não largo, eu não mexo. Na outra mão é a mão das tecnologias. E, meu amigo, isso vai atualizar, isso vai mexer, né? A gente começou, para os mais velhos, começou lá no IRASB, IRAC, depois o Spring, e depois o outro software, e depois isso, e depois o ArcView, o ArcGIS, o QGIS. Gente, quem parou, por exemplo, olha, bom era lá atrás fazer... Não era! O software travava, dava pau. Hoje eu posso acessar num ambiente web e criar um mapa em pouquíssimos minutos. Isso é ótimo para quem tem o conhecimento. Agora, se gera também muita barbaridade. Então, é legal o que você puxou, porque sim, as preocupações teórico-metodológicas continuam as mesmas, mas a gente tem que mudar a técnica. Não adianta falar assim, eu faço cartografia, eu faço dashboards. Você vê o dashboard do cara, é igualzinho o mapa que eu posso pendurar na parede. Eu tenho que pensar que isso vai ter tela interativa, alguém quer colocar o dedo, alguém quer puxar, alguém quer arrastar. Então, isso é interessante. Por isso que é uma revolução. A gente não está jogando tudo que a gente fez para trás fora. Não é tudo disruptivo, tudo a gente rompe. Não. Muita coisa é construção em conjunto. E aí, tem bases aqui, por exemplo, né, do como mentir com mapas. A gente continua fazendo grande parte. Quer ver? Que é o tema aí dessa série, né? Pegue os mapas e dashboards sobre Covid. Grande parte é mapa de catapora. Todo mundo usando símbolo proporcional sem saber o que é símbolo proporcional. E eu não estou falando que precisa fazer como eu, não sei se você chegou na graduação. Eu fiz símbolo proporcional usando esquadro e compasso, calculando a escala.
Não estou dizendo que todo mundo agora vai voltar a fazer com compasso, não. Mas você olha o mapa, você fala, meu Deus, não dá para entender nada, é um monte de círculo em cima do outro. Ah, mas está digital. Mas para qual público você quer atingir? O público da rede social, que é descartável e nem clica no seu link? Ou você está pensando isso uma preocupação de planejamento e gestão? Porque essa é a minha preocupação, é a sua, é da Progel, é muita gente que está assistindo aqui. Tá? Então, não sei se... Não tem tá ótima essa conversa realmente, porque não são respostas, é justamente esse debate aí que a gente está tendo, né? Um alerta. Para a gente começar aí a finalizar o nosso vídeo, a última pergunta que eu queria trabalhar com você era um pouco sobre o conceito, né? Voltar um pouco a carteira aí da geografia. Então, a geografia, ela trabalha, tem trabalhado muito o conceito de lugar. Que, juntando o espaço geográfico, né, e a relação humana, ela se dá a esse lugar aí, cheio de ideias, cheio de contextos, sentimentos. O espaço é o território, está ali inserido. Estamos explicando aqui rapidamente, tentando. Então, o que é geografia? O pessoal mais xiita vai matar a gente, cara. Mas depois, ó, mas a gente legal. fez as disciplinas, etc. Mas isso é para provocar você que está perdido ou você que está bravo com a gente. Tem material no site, busca lá que a gente conceita. Aqui é um debate. É isso aí. Então, o que é geografia? Voltando ao nosso temático, o que é geografia das coisas? E essa questão da sua visão do próprio território. Essa questão do lugar, essa questão do conceito, pode ser explicada ou auxiliar? Está, na verdade, intrínseco. Como categoria de análise, durante muito tempo foi colocado que o GIS, né, os sistemas de informações geográficas, uma ferramenta para o domínio governamental sobre as pessoas que lida com o território. Essa é uma visão anos 70, 80, trágica. Por quê? O próprio conceito de geografia das coisas, quando eu falo, por exemplo, das 4 dimensões, né, dispositivos, vivência, sociedade e sistemas de informação. Então, quando eu falo principalmente de vivência e sociedade, é justamente o quê? O lugar é onde a gente tem apreço, é o lugar que a gente cresceu, tem memórias afetivas, consegue construir relações, mais do que simplesmente uma linha delimitando que aqui é a minha casa. Né? Então, e aí a gente tem principalmente o Futuan, né, que discutiu muito isso, enfim. Dentro hoje dos sistemas de informações geográficas, a gente tem uma oportunidade única com o crowdsourcing, por exemplo. E um exemplo que eu tenho vitorioso dentro a gente pode chamar de mapeamento, apesar que, olha, tem 2 palavras que hoje também estão mal usadas, 3. Cartografia, porque todo mundo agora nem está fazendo mapa, fala cartografia de algo, ou mapeamento, né? Tudo é mapeamento, de processo, mapeamento. E tem um outro que agora está na moda, que é o meu lugar. Lugar, lugar, lugar. E para geografia a gente já está discutindo isso há muito tempo. Então, para a gente já está rançosa essa discussão, já é consolidado para a gente. Mas um projeto bem vitorioso de mapeamento de lugar que a gente fez foi um projeto em parceria lá com o Gilberto Dimenstein do Catraca Livre, que a gente fez, por exemplo, como comemoração ao aniversário de São Paulo, o chamado Mapa do Amor. Todo mundo achou loucura, mapa rosa, coletando histórias de amor. A gente teve mais de 1.800 histórias, não só de amor romântico, mas amor de pet, amor de carnaval, amor, casamento, noivado, onde as pessoas, no chamado território, conseguem exprimir a sua interpretação daquilo. Aquilo não é somente um território, aquilo é meu lugar. Por exemplo, uma história que tinha lá dentro, né? Um casamento num cemitério. Não, o cemitério é um território, é uma área, uma região. Não, para aquele casal é um lugar. É maluquice, parece, né? Mas vejam, e hoje nós temos, principalmente com o conceito de crowdsourcing, né? Ou seja, de mapeamento colaborativo, e pode ser voluntário ou pode ser por coleta, enfim, de outras maneiras, anônima sem contar, não, por favor, né? Isso é crime. Mas a gente consegue justamente entender mais do que a relação territorial, mais do que o mapa de pontinho, mas justamente quais são as relações que a gente tem com esse território, com esse lugar. Então, nós temos uma oportunidade legal que você puxou isso,
Porque muita gente ainda continua na discussão que SIG, GIS, etc., mapa, cartografia, é para território. Não. Tanto que a gente tem... E paisagem também, né? A gente tem justamente... depois teve a apropriação de ecologia, de paisagens, mas a paisagem é né, o Landschaft para a gente, né? Muito ligado à geografia alemã, enfim. Ou seja, nós temos aí as categorias... Quando a gente fala de paisagem, nós temos métodos e técnicas específicos para mapeamento, cartografia, levantamento de paisagens. Assim como a gente tem para levantamentos territoriais, né? Vamos colocar a estação total, vamos levantar o dado, vamos medir, vamos ver limites. Assim como a gente também tem o mapeamento ou entendimento de relações sociais. E quando o pessoal fala assim, nossa, agora a gente consegue entender as relações via redes sociais, a gente pode entender diversas outras relações no território que se concretizam no lugar. Então, é legal essa discussão bem mais geográfica, né? Porque se tem alguém ainda da geografia, eu não vou, geografia tradicional é uma escola, tá? Estou falando da geografia ainda rançosa quanto ao uso de técnica, vocês podem ficar despreocupados, porque a gente já usa em todas as nossas categorias de análise, seja espaço, seja região, seja território, paisagem, lugar, nós trabalhamos. Ah, mas o texto de 90 e pouco, o ter falar... Gente, pegar crítica quanto ao uso de técnica em textos da década de 90, 80 ou mesmo meados de 2000 é rançoso. Porque não existia o WebGIS, não existia smartphone, não existia geografia das coisas, não existia internet das coisas, não tinha integração de tudo isso. Aí é uma ferramenta que é voltada ao uso do Estado. Meu amigo, é porque território sempre, em algum momento, o Estado, né, com E maiúsculo, vai estar gerenciando ele. Mas não é o Estado somente, é você que tem, por exemplo, as suas relações sociais mapeadas também. Seja nas suas redes sociais, seja no seu mapa, enfim. Não sei se era exatamente isso, porque era uma provocação, mas eu acho que é para a gente... Eu acho que o principal ponto é quanto a técnicas e tecnologias, como eu disse anteriormente e repito, eu estou tranquilo. Até mesmo na categoria de lugar. Quem quiser depois dar uma olhada, tem outros projetos. O cara fica se autocitando. Não, prefiro citar projetos que eu participei porque eu estive mergulhado nele. Não é para autocitar. Porque às vezes a gente cita um outro projeto e o cara fala assim, não tinha nada a ver com isso e eu que interpretei. Então, estou contando mas temos outros trabalhos vitoriosos de mapeamento de lugar, etc. Que vão... E até mesmo você colocou as consultorias hoje ambientais. Né? A gente sempre está trabalhando, por exemplo, com cartografia social, projetos da Vale, por exemplo, que a gente teve no momento de crise, continua esse momento de crise também, que as barragens, etc. Que adianta eu conhecer só onde está a barragem e onde escorre, que eu fiz um modelo, tá? Tem gente lá. Não, a gente desloca a população, meu amigo, ele tem relações sociais, ele tem um lugar de moradia. Não é simplesmente uma casinha que você viu no satélite ou no seu drone de alta resolução. Não, legal. Abimael, gostaria de deixar alguma fala registrada para a gente finalizar? Eu acho que se tivesse que deixar uma frase, né, difícil isso agora, justamente a gente se atentar, né, que tá todo mundo em crise, tá todo mundo perdido, tá todo mundo, o que está acontecendo no mundo, porque imagina, gente, na primeira revolução industrial, do barco a vapor, do vapor das máquinas, etc. Você imagina, e com o uso, e a gente sabe toda a perversidade disso também, né? Crianças trabalhando nas fábricas, na Inglaterra, não vou nem entrar nessa seara, mas você imagina a cabeça daquele pessoal, mudando tudo. Você imagina na segunda revolução industrial, com o Fordismo, linhas de produto, a terceira revolução pós-segunda guerra, com as tecnologias da informação, tudo mudando. É momento de crise, é momento de ruptura, de mudança, e isso é global. Então, como todo momento de crise, frase feita, a gente tem oportunidades, mas não adianta a gente ter oportunidade também e ficar só vendo o barco passar. Então, você que está assistindo aí, você que lida com o espaço geográfico e todas as suas categorias de análise, nós temos um trabalho fundamental agora, que é pensar este novo momento, romper sim com algumas coisas do passado, mesmo com, não, mas isso aqui na década de 80... Gente, nós estamos já em 2020. Vamos pensar uma
ciência geográfica que responda ao contemporâneo e que não responda às demandas da década de 70. Legal. Obrigado, Abimael. Então, finalizamos nosso 8º episódio sobre transformação do território pela geografia das coisas, possibilidades para o enfrentamento de crise, com o geógrafo Abimael Cereda Júnior. Muito obrigado e até os próximos episódios de Geografando Ideia, especial TIG Covid-19.